passei na Igreja Universal, tá? Algumas coisas que eu me lembrar, assim, porque são muitas coisas, né? A gente vai se lembrando e vai colocando. Eu frequentei a Igreja Universal há quase 30 anos, há mais de 25 anos, tá? Eu tenho que olhar ali, porque quase beira 30 anos, tá? E assim, ó, o que que acontece? Eu vi muita coisa lá dentro. Quando eu estava lá na Igreja Universal, eu comecei a observar, eu como membra, o que mais começou a me deixar chateada foi a opressão sobre o perfeito sacrifício. Porque eu e meu esposo, né, nós trabalhávamos como sempre trabalhamos e sempre fazendo sacrifício de fogueira santa e votos no altar, né, que eles chamam. Então, o que que acontece? A gente fazia sacrifício, só que a gente não entendia que não tinha resposta. A gente não via, a gente estava sempre andando a pé, né, sempre com dificuldades, né, com dívidas, e a gente nunca saía daquilo, né, como nunca saímos daquilo. Faz pouco tempo que eu me afastei, graças a seus vídeos, que eu saí de lá de dentro. E o que eu quero contar que eu vi lá dentro foi muitas coisas muito tristes, assim, como, por exemplo, pastores em jejum, que chegavam a estar amarelo. Teve um pastor no altar da igreja, que quando começou a época de Fogueira Santa, que eles entravam num jejum total, ele comia, o jejum dele foi, segundo ele, era pão e água. E a gente via que ele chegava a estar amarelo no altar. A gente via, ele estava bem mal, o cinto dele, assim, as calças, a gente via que as calças já estavam até caindo, a gente percebia a fraqueza que eles subiam no altar, porque eles faziam jejum demais, sabe? Teve uma vez que eu fui obrigada, eu não quis me identificar e comprei um churrasquinho, sabe, irmão Davi? Eu cheguei a comprar um churrasquinho desses espetinhos que vendiam na frente da igreja e eu não me identifiquei e pedi para uma pessoa entregar para ele, sabe? Mas eu não quis me identificar assim, sabe? Eu nem sei se até hoje, acho que ele não sabe que fui eu que dei. Porque eles têm aquele negócio de não aceitar, né? Comer nada, a não ser que eles aceitem lá para dentro. Mas na frente do povo eles não aceitam, né? Então, por causa daquela arrogância, aquela coisa que já vem da cúpula, né? De ser assim, de tá tudo bem, na fé, vamos em frente, na guerra. Quem tá na guerra aí, pessoal? Quem tá na fé? Aquela coisa toda, que o senhor já conhece, né? Então, o que me deixava triste é ver os pastores. Esse foi um que eu percebi o problema dele, que ele tava mal. Outro pastor, aconteceu de ele estar fazendo a reunião, ele teve que entregar o microfone, que ele estava quase caindo, ele quase desmaiou na frente do povo. Aí tiveram que levar pelos braços ele lá para dentro, porque ele passou mal na frente do púlpito. Ele estava pregando, e eu sei que ele passou mal, e o pessoal levou ele lá para dentro. Foi triste também. Outro que aconteceu também foi um auxiliar, que eles fizeram ele caminhar, tô contando assim pra vocês verem, que eles fizeram ele caminhar, no negócio de Fogueira Santa também, um propósito, fizeram ele caminhar de uma cidade para outra cidade. Isso é verdade. Porque eu presenciei isso, eu soube, a igreja toda comentava. O obreiro com fome, tá? Ele estava em jejum, fizeram ele caminhar de uma cidade a outra. Só para te ter uma ideia, porque eu não quero me identificar, né? Ele caminhou assim, ó, como de uma praia a outra praia. A pé e voltou a pé. Levaram ele, foi ele e o outro caminhando para fazer um propósito que tinham que fazer, para poder, diz que era pelo povo, né? Diz que era para Deus que estava fazendo, sacrificando pelo povo. Só para você ter uma ideia, quando ele chegou na igreja, ele passou mal, ele desmaiou. Foi uma correria, botaram ele lá para dentro, passou mal o obreiro. Esse obreiro passou mal. Magrinho. Depois eu vi o comentário das obreiras falando que ele estava passando fome, esse auxiliar, porque eles botam ele no crivo, que se diz, né? Porque eles levaram ele para lá para ele se preparar para ser pastor. Eu tô contando, irmão Davi, com as minhas palavras, que eu não sei me expressar muito bem, eu tô contando, o que eu tô contando é tudo verdade, mas eu não sei me expressar muito bem, então eu tô contando assim como eu consigo me expressar de coração, tá? Então, assim, ó, o que eu quero dizer pra vocês? Além disso que eu presenciei, tá? Que é uma coisa inadmissível, o que aconteceu também foi numa outra reunião, eu bem feliz, fui numa quarta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, porque a gente não faltava, que por eles é de domingo a domingo dentro da igreja. Eu fui numa reunião quarta-feira de manhã, aquele dia eu fiquei, eu levei um choque, porque eu nunca imaginava aquilo, né? Eu já estava desconfiada das coisas que vinham acontecer, então aquilo veio só para somar. Tinha um pastor que fez a Santa Ceia, um propósito da Santa Ceia. Ele fez um propósito da Santa Ceia, que era um voto de sacrifício que tinha que fazer, que era o seguinte: só ia tomar a Santa Ceia quem fizesse aquele voto de sacrifício, aquele pacto, era um pacto que era para fazer. E ele disse bem claro na reunião, quem não for fazer esse pacto pode levantar e ir embora. Falou bem assim. Eu sei que levantou eu e mais 4 pessoas, e nós fomos embora. E aquilo ficou me martelando dentro. Como é que pode a gente não poder participar da Santa Ceia? Eu fiquei pensando, por causa de um pacto, por causa de voto, de dinheiro, eu fiquei pensando assim, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa errada aí. E aquilo foi somando
eu já vinha vindo, sabe? Eu sei que aquele pastor tiraram ele, na mesma semana que ele veio, tiraram ele na mesma semana. Ele sumiu o pastor. Eu acho que denunciaram, não sei o que houve, o que aconteceu, que ele não continuou aquele pastor. Porque é um absurdo, fazer a pessoa levantar e ir embora. Que quem só ia participar da Santa Ceia, quem fosse fazer o pacto. E quem não quisesse fazer o pacto, podia levantar e ir embora. Daí nós levantamos, todo mundo em silêncio, ninguém falava nada, levantamos e fomos embora. Ninguém se falou nada. Porque fica um clima assim bem, é horrível, um clima diabólico que fica, sabe? Uma coisa bem estranha. E outro fato que aconteceu também, que eu presenciei aqui na minha igreja, uma obreira, ela tinha problema de pressão alta, então eles botaram ela evangelizar de sexta a domingo direto. Então a coitada evangelizava direto no sol. A obreira tinha em torno de 60 e poucos anos. E ela com problema de pressão alta. E o que ela fez? Ela evangelizou de sexta a domingo direto. Quando chegou domingo, ela terminou o culto, foi pra cá, sentou na cadeira, pediu pra irmã assim, oi irmã, me coloca pediu pra irmã dela, coloca um louvor pra me escutar. Virou a cabeça e morreu ali. Acho que de tão esgotada que tava, coitada. Ali ela morreu, tá? Faleceu. E depois a outra obreira também, com problema de pressão alta, evangelizando, ela tinha problema de pressão alta e problema de coração, evangelizando no sol, bem assim, ó, trabalhando assim arduamente, sabe, direto na obra, também veio a falecer com problema de pressão alta, sabe, e também com essa idade de 60 e poucos anos. E depois dessa obreira, morreu mais um senhor, um membro, que ele tinha uma hérnia também, que ele era obreiro, tá? Ele era obreiro, só que daí tiraram ele de obreiro e botaram no banco porque ele andava rengueando, coitado, com essa hérnia. Dava pena de ver. Então tiraram ele da obra e botaram ele no banco, aí ele ficou como membro. Aí esse senhor veio a falecer também. E outra coisa, quando ele saiu dali, até tinha uma época que eles diziam que tinha que ir pro Templo de Salomão, foi lá que inaugurou o Templo de Salomão, que tinha que ir pro Templo de Salomão, se consagrar, não sei o quê. Esse senhor obreiro, eles se reviraram e foram ao Templo de Salomão. Ó, só pra você ter uma ideia, ele foi ao Templo de Salomão, voltou pior daquela hérnia dele. Ele saiu de um jeito, ele voltou assim, ó, assim, curvado, renguendo cada vez mais daquela hérnia. Que eu e meu marido, nós se comentamos, mas ele foi pro Templo de Salomão, que é uma bênção, e voltou desse jeito. Parece que voltou pior, a gente ficou se questionando aquilo, sabe? Olha, irmã Davi, isso aí foi triste também que eu presenciei, tá? Olha, fora o que eu não lembro que morreu, porque o que morreu de obreiro aqui e membro, olha, não tá escrito. Meu Deus do céu. E a gente começou a ver. Teve outro obreiro também que deu um AVC nele, ele faleceu também, um moreno, tá? Ele faleceu também de AVC, deu um AVC no coitado, andava regueando, coitado, com a esposa dele, sabe? A esposa era obreira, ele era obreiro. E a esposa com ele, carregando ele na rua, porque deu um derrame e ele tava, sabe, assim, com os sintomas de derrame que fica torto, né? A pessoa, coitado, sofrendo e caminhando pela rua, assim, que veio a morrer esse obreiro também dentro da igreja. Teve outra membra também, que chegava no altar, eles faziam ela manifestar lá com o demônio, tá? Uma morena. Ele dizia, o diabo dizia que ia levar ela, que não sei o quê. Eu sei te dizer que deu uma parada cardíaca na mulher, a mulher morreu dentro do ônibus na roleta, sabe? Morreu dentro do ônibus também, indo nas reuniões, ela saiu da reunião, foi dentro do ônibus, caiu durinha ali e morreu também, sabe? Só tô dizendo assim com as minhas palavras o que aconteceu, o que estava acontecendo. Um monte de coisa que aconteceu. Teve outra obreira também que saiu da igreja, tá? Ela começou a zombar da graça de Deus, isso eu presenciei, isso ninguém me falou, eu vi com os meus olhos. Ela começou a falar que a graça de Deus era uma desgraça, começou a falar aquilo porque quase na frente da outra igreja onde eu frequentava, que é a Universal, porque eu tive em outra cidade e tive agora nessa minha cidade onde eu me mudei, né? Aí o que aconteceu? Essa obreira zombava que a graça era a igreja da desgraça, falou tanto que num dia ela saiu da reunião da Igreja Universal, foi na rua dela, pôs um cara, pegou ela, quase matou ela a pau, chegou a quebrar o dedo, matou ela a pau, de noite, chegou a quebrar, ela quebrou a mão dela, ela ficou com os dedos tudo torto, a obreira, sabe? Que não pôde depois botar a mão na cabeça toda, que tá com os dedos tudo torto, tá? Foi horrível, o que teve de morte aqui na igreja foi terrível nessa Igreja Universal, que eu presenciei, sabe? Tudo uma maldição, assim, sabe? E esse sacrifício, esses votos de fogueira santa, eu e meu esposo, nós fazendo votos de fogueira santa, meu esposo ficou torto da coluna, sabe? E aí o que aconteceu? Quando ele ficou torto da coluna, achei estranho, quando a gente pegou esse voto, ele ficar daquele jeito na cama, sabe? Entortou toda a coluna dele. E eu achei estranho aquilo, aí eu fui, e eu fazendo sacrifício de fogueira santa. Aí quando eu fui, irmão Davi, na igreja, eu saí correndo para pedir ajuda pro pastor, para eles pudessem fazer uma oração, sabe? Que a gente nessas alturas pede para eles, a gente acredita que é eles que vão nos ajudar, né? Aí o que aconteceu? Falei com o pastor, porque em último caso eu falava com o pastor, eu sempre usava a minha fé. Só que daí eu fui nesse dia, falei com esse pastor, o pastor, se a senhora tivesse, como é que ele falou pra mim? Que eu disse assim, pastor, eu fiz o sacrifício,